Buenas tardes para todos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Bien. Que bueno! Vou compartilhar a telinha da aula de hoje com vocês. A gente... Oi! Espera aí. Ô, Maestra, por que semana passada não teve aula de espanhol? Porque eu tive cólica renal. É. De vez em quando eu tenho uns piriri, professora. Já riscaram. É. Como é que não foi? Mas eu já sei quem riscou, tá? Eu já tô vendo já quem riscou. Falou comigo? Eu apertaram a falar com a senhora. Hã? Eu ia falar agora. Ô, Fro, Não. Aparece o nome. eu tava fazendo isso. Não queria falar para vocês, não, mas eu vejo o nome de vocês, tá na minha tela, de quem riscou. Ô, Professor, deixa. falar com a senhora. Eu tava apertando aqui pra falar que a senhora não tá ligando. Eu queria falar, e a senhora sabe desativar o lápis? Sei, já desativei e eu já marquei quem é que riscou já. Que aparece quem riscou? Já marquei aqui na minha agenda. Aparece o nome de vocês, se vocês não Conta sabem. pra gente quem riscou. Não. Não. Tem uma aqui que eu habilitei. Eu me machuquei. Tem uma que eu habilitei aqui. Que aconteceu? Eu habilitei, eu vejo quem... Ô, maestra. A senhora coloca no... Quem isso, a senhora coloca no bate-papo? Gente, eu peço para vocês desativarem o som, tá? Fala, Gu. Maestra, hoje eu me machuquei. Ai, que dó. Caí da escada. É ruim, né? Vamos lá, pessoal. A aula de hoje... Olha, esse aqui, ó. A aula de hoje nós vamos falar sobre... Por que tá assim, hein? Peraí. Nós vamos falar hoje de profissões, tá? Então, vocês podem copiar as informações que eu passei aqui em cima e a gente vai colocar a profissão e a tradução. Vai copiar até onde der. O que não der para copiar, depois a gente faz, que eu vou passar no Google Sala e vou passar no Sponte. Bom, para a gente falar de profissão, a gente tem que conhecer algumas das principais profissões mais usuais e como a gente pergunta essas informações sobre a profissão de alguém, tá? Então, a gente tem duas formas para estar falando. Formalmente ou informalmente. Formalmente, a gente vai conversar com uma pessoa que a gente não tem tanta afinidade, que a gente não tem tanta amizade. Então, a gente tem que fazer determinados tipos de pergunta para essas pessoas. Não pode conversar como se a gente estivesse conversando com um amigo nosso, tá? Então, assim, formalmente, quando eu vou perguntar para uma pessoa, eu pergunto: a que se dedica? O que o senhor faz ou a senhora faz? Qual é sua profissão? Qual é a sua profissão? Em que hace? Que hace? O que você faz? Em que trabalha? Em que você trabalha? Isso é formalmente. Vocês podem ver que todos os verbos, eles estão na terceira pessoa do singular, né? E a terceira pessoa do plural a gente também coloca se forem mais de uma pessoa. Então, todas as vezes a gente vai estar utilizando formalmente desta forma. A gente vai conjugar o verbo na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural, se for mais de uma pessoa. Formalmente.
Informalmente, é como se a gente tivesse um amigo, conversando com um amigo, numa roda de amigos. Então, a gente vai falar assim, e aí, a que te dedicas? O que você faz? Qual é tu profissão? Qual é a sua profissão? Que haces? Em que trabalhas? Então, o verbo, ele é conjugado na segunda pessoa do singular. Então, aqui, ó. Qual é tu profissão? Aqui no caso é tu, né? És tu. Qual é a tua profissão? Que haces? Então, a gente tem que prestar atenção nos verbos, nas conjugações verbais. Então, trabalha, haces, dedicas. A que te dedicas? És tu. Então, essa é informalmente. Agora, se dedica, su, hace, trabalha, terceira pessoa do singular, tá? Então, essas são as frases que normalmente nós usaremos para falar sobre profissões. Maestra, sabe um pouco? Maestra, Subir para cá, sim? maestra. Oi. Então, o Aí no an que formal é entrou, a né? terceira pessoa do... Oi, fala, Gustavo. Maestra, o formal, então, é a terceira pessoa do plural ou do singular? Dos dois. Ó, terceira pessoa singular ou plural, porque se tiver mais de uma, entendeu? Então, porque os T aqui pra gente é você. Só que na Espanha e outros países que falam espanhol, os T, ele é para senhor e senhora. E os tedes, senhores e senhoras. Para você falar de você, é tu. Entendeu? Então, aqui, ó, a gente vai falar, vou colocar aqui também para vocês não se perderem, tá? Segunda persona. Não é pessoal, não, é pessoa. Pessoa. Tá? Ou aqui também pode ser a segunda do plural, que são vosotros, vocês. Maestra, pode copiar? Sim, é para copiar, meu amor. Que aí embaixo vai ter um exercício. Então, assim, vocês vão copiar até onde der. O que não der, vocês vão copiar depois e já faz o exercício. Maestra, Oi. por que no espanhol qual é qual? Qual? Esse aqui, porque é assim que escreve. Qual, quando se escreve assim também, ó. Vou pôr aqui do ladinho, Cauã. Aqui, ó. Quando, qual. Maestra, Certo? É igual quarto de banho. Espera um pouquinho. Ó, quarto de banho. Entendeu? Pode falar, Gustavo. Sim. o espanhol da Espanha e o espanhol do México é diferente um do outro? Não que seja diferente, são algumas palavras que são diferentes, igual aqui no Brasil. Vamos supor, tem lugar que fala bolacha, tem lugar que fala biscoito, certo? Uhum. Tem lugar que fala, cadê o Gustavo? Ali. Tem lugar que fala pão francês, tem lugar que fala pão de sal. Então, assim,
O espanhol, ele é o espanhol para todos, o espanhol da Espanha e para os outros que falam espanhol também. Só que diferente algumas palavras e o som também é diferente. Tem lugar que você vai falar chave, igual aqui, ó. Llave. Tem lugar que vai falar llave. Outro lugar vai falar llave. Então, J e Lhe. Então, é diferente de som, igual a gente fala aqui também no Brasil. Aqui em São Paulo a gente tem um sotaque, em Minas tem outro e na Bahia tem outro. E falam todos a mesma, falam português. Entendeu? Maestra, é que nem nos Estados Unidos e o Reino Unido, né? Isso. Na Europa eles falam o inglês britânico e nos Estados Unidos o inglês americano, né? Uhum. Eu não entendo muito bem de inglês, mas alguma coisa dá para entender. Então, e o espanhol também. Então, assim, vocês vão escutar. Mais para frente eu vou ver se eu trago para vocês umas músicas. Ou se vocês quiserem, eu posso passar no WhatsApp depois para vocês. Algumas músicas de pessoas, vamos supor, a Shakira. A Shakira é colombiana. E aí eu posso passar do Álvaro Soler. Ele é de Barcelona, da Espanha. Teacher, a maestra. Então, Maestra, oi. eu escuto música em espanhol. Então, tem umas músicas. Se você ouvir esse, Bela, você vai igual do Álvaro Soler. Ele fala super bem e ele fala assim devagar, que dá para vocês entenderem direitinho o que ele está falando. Agora tem coisa que a Shakira fala que se eu não acompanhar a letra, eu não entendo o que ela está falando, porque ela fala algumas coisas bem diferentes, entendeu? Então, vamos lá. Como perguntar as informações profissionais de alguém? Maestra, espera um pouco, por favor. Sim, espero, pode copiar. Aí eu só vou ler. Formal. Terceira persona, pode ser persona ou pessoa em português, né? A que se dedica você? A que se dedica? O que o senhor faz? Qual é sua profissão? Qual é a sua profissão? Que haces? O que faz? Em que trabalha? Em que trabalha? Em que trabalha você? O que o senhor, com o que o senhor trabalha? Aí eu vou perguntar, vamos supor que o Gustavo já trabalha, né? Eu posso falar assim, a que te dedicas também. Mas hoje nós estamos falando de profissão, né? Aqui te dedicas também é uma outra forma de perguntar sobre trabalho, mas é um outro tipo de trabalho, né? Pode ser trabalho manual, pode ser artesanato, pode ser alguma coisa que você faz. Aqui, no caso, são profissões que você trabalha para o seu sustento. Então, essa daqui, profissão, é a profissão. O que você estudou para você, igual eu. Eu sou maestra. Minha profissão é ser maestra. Certo? Então, assim, eu trabalho com isso, eu ganho dinheiro com isso. Então, depois eu vou ensinar o outro mais para frente, tá? Então, vamos supor que eu pergunte para o Gustavo. Ele é meu amigo, eu vou perguntar para ele, formal ou informal? O que você acha, Gu? Acho que formal. Formal? Mas eu não acabei de falar que formal é quando eu falo com uma pessoa que eu não tenho muita afinidade? Ah, é. Que eu tô conhecendo Formal agora. É como se fosse já amigo, né? Isso. Então, eu vou perguntar informalmente. Então, eu posso perguntar, não preciso perguntar de trabalho. Eu vou falar assim, Gustavo, a que te dedicas? Aí o Gustavo fala assim para mim, maestra, eu sou estudiante, eu sou
que ele gostaria de ser, Gustavo? Que te gostaria? Ó, temos várias pessoas, várias profissões. Su Mas madre você es pode. peluquera, ô Gustavo? Madre es peluquera? A minha avó é. Sua mãe não. Não, Você sabe o que é peluqueira? Cabeleireiro. Tá aqui. Então, mi madre não, pero mi abuela sim. Certo? Não, maestra, vai lá tá, de novo. Hã? Vai lá de Maestra. novo, sabe? Vou, eu só tô procurando aqui para tá Maestra, falando. Oi. eu seria cozinheiro. Cocineiro? Ah, que bueno. ¿Le gusta cocinar todos los días? No. ¿Sí? ¿Qué le gusta más hacer? ¿Dulce ou coisas salgadas? Como habla salgado? Eu não sei, maestra, mas eu acho que eu prefiro fazer doce. Doce? E de doce eu sei fazer bolo, brigadeiro. Salado. Eu Salado. não sei, maestra. Não Não sabe? sei o que eu prefiro fazer, doce ou salgado. Me gusta hacer dulces, pero yo no puedo porque tengo diabetes. Entonces, hago dulce para mi familia, pero no como mucho. Mi esposo le gustan los dos, dulce, salado. Maestra, eu tô terminando a primeira. Tá. Não a primeira linha, a primeira. O formal. O primeiro formal. Maestro, Oi. eu acabei de copiar. Ô, Gustavo, semana passada eu hice tarta, né? Tarta de calabacín com zanahoria. É torta de alguma coisa com cenoura? Sim, calabacín, abobrinha, aquela abobrinha verde compridinha. Pronto, Você é que minha gosta de vez. cenoura, ficou muito bom. Ai, É. eu coloquei queso mussarela, sabe? Maestra, ontem a minha Quedou avó muito, fez muito gostosa. torta de banana. Torta de banana, Maestra, eu tarta gosto de plátano. Maestra, Sim. Torta de plátano. eu não gosto de comer a cenoura pura, assim. Eu gosto de comer ela misturada com as coisas, sabe? Eu gosto de Sim. comer arroz com cenoura, bolo de cenoura. Não assim, ela sem nada. Então, eu fiz, como você tinha me falado outra vez que você gosta de colocar, quando a gente falou nos alimentos, você falou que gosta do arroz, né? Cenoura com arroz. Então, eu fiz semana passada, eu fiz uma torta de legumes, e aí eu coloquei a cenoura ralada, igual você me ensinou lá no arroz, e coloquei a abobrinha ralada também, coloquei mussarela e coloquei azeitona. Aceitunas. Maestra, Ficou eu também muito bom. gosto de arroz com abobrinha. Gosta? Que bom. É calabacinho. Quando minha mãe Abobrinha. ela não faz, quando não tem cenoura, ela faz com abobrinha. Fica muito bom. Tô aprendendo umas coisinhas diferentes com o Gustavo, que eu não tenho costume de fazer.
Então, a gente vai usar esse vocabulário, tá? Para a gente estar formando as frases para perguntar e resposta, né? E aí, para a resposta também, né? Eu me dedico, aí tem que fazer a mudança do verbo, né? Conjugar o verbo como se fosse eu respondendo. Se alguém estiver me perguntando, eu vou responder como a primeira pessoa, né? Então, sou eu. A que se dedica usted? Estão perguntando para mim. Eu me dedico a dar clase de espanhol. Qual é sua profissão? Profissão. Mi profissão es maestra. O que haces? Doy clase de espanhol. Em que trabajas? Eu trabalho como maestra. Então, as respostas sempre são primeira persona del singular. Terminei, maestra. Eu. Todo mundo já terminou a primeira parte? Peraí, Ô, maestra, professora. eu tô terminando a segunda pessoa do singular e plural. Essa parte primeira todo mundo já copiou? Eu acho que Sim. sim, maestra. Eu acho A que primeira eu tô na segunda, maestra. Já conseguiu Maestra, copiar, meu Falqueto? Qual parte você tá, Falqueto? Pode ir. Eu acabei essas daqui da primeira. Então pode subir assim, Falqueto. Essa você já copiou? Qual? Essa aqui, que É que tá informal. vermelho? Essa. Essa aqui, Falqueto. Já, Essa parte. essa já. Maestra, Já? maestra, Essa já. Oi. é para copiar esse quadradinho aí? Quadrado, filho. Qual quadrado? Esse aqui, ó, que tá profissões em espanhol e profissões em português. Sim, sim. Não é um quadrado, copia numa linha, porque aí você vai pôr profissão em espanhol e do lado a tradução. Então, el maestro, Maestra, eu tô la na maestra. segunda. Hã? Eu tô na segunda. No pessoa do singular e plural. Tá. Aí eu coloquei algumas profissões que a gente mais assim, nos livros, né, falam mais e a gente estuda mais. Mas tem muita profissão, tá? Então eu coloquei só algumas que são as mais usuais no momento nos livros, né? Ou no livro que eu tenho aqui, nas atividades que eu tenho, então tem essas daí, né? Igual aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. A primeira é o quê? Foi a que eu perguntei para o Gustavo. Cabeleireira. Peluqueiro, peluqueira. A segunda, deixa eu ver aqui. Aqui. Panadería. Tiene o panadero, certo? Abajo. Abajo temos algumas personas. Olha lá. Certo? Não dá para ver todos, né? Mas nós temos aqui embaixo, acá abajo, esta persona. O que vocês acham que ele é? Que parece? O de verde? Lixeiro? Não. Policia. Nossa, Certo? maestra, não parece. Aqui, ó. Ele está com um cacetete aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ele está falando com a mulher e com a menina. Ele está com o cacetete. Acho que é isso que fala, né? Ó, temos acá, mas... Este. Maestro, policia. Olha lá. Veterinário, maestra.
engenheiro, dentista, cocineiro, bombeiro, carteiro. Sim, Terminé, maestra. sim. Terminou, Gustavo? Posso subir? Calma, maestra, falta duas. Peraí. Falta essas duas últimas. Que haces tu? Sim. Em que trabalhas? Gente, tem uma lista embaixo. Se não der para copiar, não precisa ficar apavorado, que eu vou passar lá no Google, sala de aula. E aí vocês copiam de lá. Ah, não, você... Ah, tem o Google, né? O Google e o Sponte. Maestra, você põe no Sponte pra Eu mim. tirei print, Porque o maestra. Fundamental 1 não tem o Google Sala de Aula, né? Maestra, eu tirei um print. Tá bom. Entonces, algunas profesiones. Maestro, el maestro, la maestra, el dentista, el carteiro, el barrendeiro. Barrendeiro é o varredor de rua, é o gari, sabe? El médico, la médica, el cantante, la cantante, el panadero. Peraí, Padeiro. maestra, que eu tô copiando. Sim, eu vou ler, depois eu volto lá, tá, Isa? El vendedor, la vendedora, el juez, la jueza, juízo, juíza. El periodista, la periodista, el albañil, tá? Pedreiro, jornalista, depois tem uma lista lá para baixo. Pronto. Dá para ver aí? Maestra, volta só mais um pouquinho. Qual que você tá? No CEASTES. Aí. Tá. Quem não entender, depois me pergunta, tá bom? Pode me mandar mensagem. Ô, maestra, agora pode descer o quadrado, porque daí eu tiro o print da outra parte. Qual que você parou? Eu parei no cantor, preparei. Qual que você tá, Gustavo? Eu ainda não escrevi, maestra. É que Não, eu tô sim, mas você tirando tirou print de onde? Aí dá para tirar print duas vezes, uma de uma, o tamanho é grande da. Ah, tá aí. Eu tô aí. Tá bom. Aí. Aí, se vocês tiverem o zap da sala, passa para a sala, Gustavo. Pode passar. Professora, dá para você descer mais um pouquinho? Foi? Dá para você descer só um pouquinho, por favor? Desceu ou subir? Tá em qual? Subir. Tá em qual? Você tá em dentista. Em dentista. Peraí, o dentista tá aqui em cima, então. É a segunda linha. Aí, ó. Dentista, porteiro, carteiro, Barrendeiro, el médico. varredor de rua, gari. Isso, agora eu copiei aqui, ó. Agora você tá aqui, ó. Cadê? Isso, copia aqui em inglês e em espanhol, depois a gente vê o em português. Isso. Desce um pouco. É até melhor. Desce. Espera um pouquinho. Você tá em qual? É embaixo, eu já acabei juíza. Aí, você fala o quê? Que você tá no carteiro. É isso mesmo, professor. Isso mesmo, professor.
KB, maestra. Uhum. Falqueto, pergunta para sua mamãe se ela está conseguindo entrar no Esponte. Não consegui entrar no esporte, não tava falando que não. Não, minha mãe disse Não? que não. Não. Não, faz isso, é seu. Tá, Ó, aqui, ó, eu vou ver com a Ju como que eu faço para mandar para vocês pelo WhatsApp, porque eu não tenho a sala de vocês no meu Zap, eu só tenho o Fundamental 2. Aí fica mais fácil para vocês copiarem. Uhum. Pergunta para ela se ela pode mandar por e-mail, Biel. Ô, professora, você pode mandar Posso? por e-mail? Posso. Me passa no chat aqui, me passa seu e-mail que eu já gravo, já marco aqui. Ó, Já deixa salvo. Vai lá, Passa no particular, que aí eu já gravo de notas e já anoto no meu diário. Uhum. Que aí, como você não consegue, vai no e-mail, vai mais rápido. Tá. Ô, maestra, vê se foi, porque eu mandei. Foi? Foi? Foi. Vou deixar que eu já vou. Prontinho. Deixa eu ver aqui. Uhum. Aí eu a hora que terminar a aula, eu já salvo e eu te mando, viu? Não tem problema não. Aí você copia lá, aí eu vou passar um exercício, você já pode até fazer e depois me mandar por lá mesmo. Tá bom, maestra. Tá? Tá. Maestra, desce. Gente, falta 2 minutinhos, já tem gente me esperando na outra sala. Espera um pouquinho. Aí, ó, até aí, ó. Esse abaninho é o último, a outra tabela eu vou passar da outra vez, tá? O Falqueto tava no carteiro e vocês terminam esse daí. Aí vocês podem copiar só rapidinho, até onde deu a parte de espanhol, depois a gente pode pesquisar. Eu coloquei a tradução, mas a gente pode pesquisar, tá bom? Falta muito? Terminei, maestra, tudo. Tá bom, Isa. Gente, então eu vou fazer o seguinte, tem menos de 1 minutinho, porque a gente conversou um pouquinho antes, e eu estava aguardando o pessoal chegar. Então, eu vou interromper o compartilhamento, vou passar essa atividade, o resumo dessas no Sponte. Quem não conseguir acessar o Sponte, pede para a professora de vocês, faça um e-mail, alguma coisa. Aí pede para a professora de vocês me passar o e-mail que eu passo para a mãe de vocês, igual eu vou passar para a mãe do Falqueto, tá bom? Então vamos lá, gente. Vou interromper aqui. Aí depois a gente termina a atividade para semana que vem, sem estresse. Maestra, Tudo na boa. Tá, Oi. professor. eu já fiz tudo, tá? Sim, não tem problema. Até. Então, beijo grande para vocês. Até semana que vem. Tchau. Vou passar essa atividade, passo uma outra para vocês estarem fazendo em casa, tá bom? Tá bom. Qualquer dúvida, me manda mensagem. Beijo para todos. Boa semana.